eles sugerem, né? O que você quer que as pessoas façam quando virem o seu anúncio? Ou seja, quando a pessoa vê o seu vídeo e foto lá, o que que você quer que ela faça? Qual que é a ação que você quer que esse público tome? E aí ele dá aqui o recomendado, que é visitar seu perfil. É a melhor opção para reconhecimento de marca e seguidores. Ou seja, se eu deixar essa opção, na hora que a pessoa vê a minha publicação lá, o cliente, o público-alvo que você selecionou, ele vê lá o vídeo rodando, aparecendo como patrocinado, o botão que vai ter embaixo é visitar o perfil. Vou mostrar para você como que você vai fazer seus anúncios pelo Instagram, pelo aquele botão turbinar post do Instagram que fica embaixo das publicações que você tem na sua rede social, seja Reels, seja um post de uma imagem, você consegue fazer esse turbinar pelo Instagram. E agora eu vou te mostrar aqui pelo meu celular. Tô aqui com a tela do Instagram aberto no celular, está vendo aí, ó. Esse Instagram aqui é o Anúncios na Prática, é o Instagram que a gente fez. A gente fez esse Instagram junto nas aulas anteriores. Coloquei aqui algumas publicações, tá? Eu tô abaixado aqui porque a tela tá replicando, mas eu tô mexendo aqui, ó, no celular. Ó. Primeira coisa aqui, se você vai fazer o turbinar a primeira vez no seu Instagram, pode ser que ele peça para você fazer uma configuração de conta de anúncios, tá? Mesmo a gente já tendo feito na aula anterior a conta de anúncios para o gerenciador, como essa ação é inicial, então ele vai identificar que você talvez não tenha uma conta de anúncios. Então pode ser que ele peça. Eu vou tentar aqui como está conectado em outro celular esse Instagram, eu vou tentar fazer a conexão com a conta de anúncios que a gente já tinha feito anteriormente, para que fique correto. Mas caso ele não encontre, a gente segue com a conta de anúncios novas, tá? Se você não fez turbinar post nenhuma vez no seu Instagram, você vai ver que ele vai solicitar aí essa opção. Então vamos pegar um post aqui aleatório. Vou tentar esse daqui mesmo. Eu acredito que aqui eu não coloquei música, tá? Com áudio da edição mesmo, tá? Vamos lá. Bom, ó, escolha como você quer turbinar no Instagram, com uma conta de anúncios do Facebook, sem uma conta de anúncios do Facebook. Então, a gente vai escolher a opção de com a conta de anúncios do Facebook, tá? Mantenha a opção de cima, dou um continuar. Verifique sua conta do Facebook para turbinar. Evandro Albuquerque será a conta usada para obter as informações da sua conta. Não, eu quero outra conta de anúncios. Deixa eu ver se ele me permite acessar. Eu tinha feito um Facebook do zero, a conta de anúncios do zero, para ficar tudo no mesmo lugar. Vamos ver se ele conseguiu encontrar essa conta. Analise se a conta de anúncios do Facebook que você está usando. Vamos ver aqui, alterar conta de anúncios. Pronto, tá aqui, ó. Anúncios na prática. Ó, aqui está o perfil que eu tinha criado um perfil e eu coloquei aqui a conta de anúncios dentro desse perfil de Facebook, igual mostrei para você lá no início da aula, fazendo o Facebook do zero. O bom de você fazer a configuração toda do início corretamente, conectar o Facebook, conectar a página do Facebook, conectar a conta do Instagram junto com a página. Lembra aquela configuração que eu mostrei no início na aula? É nesse momento que você vê que fica mais fácil, porque o Facebook e o Instagram que você vai turbinar, ele já encontra facilmente a conta de anúncios correta. Ou seja, se eu coloquei crédito de anúncios, aqui no caso está com saldo disponível zerado, mas se eu coloquei crédito de anúncio na conta lá pelo gerenciador, ele já vai encontrar os créditos de anúncio por aqui. Então você não vai precisar colocar novos créditos em uma conta diferente. Os dados dessa conta vão ficar tudo no mesmo lugar, então fica mais fácil até dos seus anúncios eles otimizarem, tá? Então, eu vou deixar a conta de anúncios selecionada. Ó, anúncios na prática será usado para anúncios do Instagram, que é a conta correta, tá? Vamos dar um continuar. Ele vai carregar aqui um pouquinho. E aí ele abriu a página inicial do Turbinar. Se você já tiver feito o Turbinar na conta do Instagram, então é essa página aqui que vai abrir para você inicialmente, que é a página de configuração inicial, tá? Então vou lá, vou explicar para você os passos que vai aparecer aqui para que você consiga fazer e você vai entender, você que você que viu as aulas anteriores aí do curso Anúncios na Prática,
você viu no gerenciador de anúncios a diferença de fazer o anúncio pelo gerenciador e agora você vai ver que é mais prático aqui, porém ele oculta muitas informações e também os objetivos de campanha que eu expliquei, da qualidade do público-alvo, você percebe a diferença. Então vamos lá, você tem aqui a opção, eles sugerem, né? O que você quer que as pessoas façam quando virem o seu anúncio, ou seja, quando a pessoa vê o seu vídeo e foto lá, o que você quer que ela faça? Qual que é a ação que você quer que esse público tome? E aí ele dá aqui o recomendado, que é visitar seu perfil. É a melhor opção para reconhecimento de marca e seguidores. Ou seja, se eu deixar essa opção, na hora que a pessoa vê a minha publicação lá, o cliente, o público-alvo que você selecionou, ele vê lá o vídeo rodando, aparecendo como patrocinado, o botão que vai ter embaixo é visitar o perfil. Ou vai estar escrito saiba mais, só que na hora que ele clicar em saiba mais, ele vai para o perfil do Instagram, tá? Eu também tenho a opção aqui, visitar o meu site, que no caso o site que eu deixei aqui é justamente o botão que vai para o curso Anúncios na Prática, que vai para a página lá do Anúncios da Prática. Eu tenho aqui a opção de enviar uma mensagem, tá? E aí você consegue selecionar aqui o WhatsApp Business, que você tem conectado à sua página do Instagram, você também viu como que faz essa conexão. Então, você tendo aí o número do WhatsApp seu ou da sua loja, desde que seja o WhatsApp Business, você tem a opção de mandar a mensagem tanto para o Instagram quanto para o WhatsApp. E aqui no botão de ação, você consegue selecionar qual é o nome que você quer que tenha nesse botão de ação. Se quer o nome enviar mensagem, ou fale conosco, ou saiba mais, agendar agora, verificar disponibilidade, pedir agora. Esses nomes são os nomes do botão. É o botão que aparece ou embaixo, ou no meio, ou durante o vídeo, enquanto o patrocinado ele está aparecendo, que é o vídeo do seu anúncio ou a imagem do seu anúncio, tá? Vamos voltar. Tem a opção também, que é uma combinação de ações. Então, aqui nessa opção de combinação de ações, ele vai criar várias versões do seu anúncio, que é com o botão para visitar o perfil, o botão para visitar o site e o botão para enviar uma mensagem do WhatsApp. Ele vai mesclar essas opções no mesmo anúncio e ver qual que funciona melhor. Você pode testar qualquer uma delas, tá? Não existe uma regra batida em pedra aqui. Mas o que você precisa perceber é o seguinte, que quando você cria um anúncio pelo botão impulsionar, pelo turbinar post do Instagram, ele te dá duas opções de objetivo de campanha. Normalmente, esses anúncios, quando são feitos por aqui, eles são criados automaticamente com a opção de reconhecimento ou então com a opção de tráfego, tá? Que eu expliquei lá os objetivos de campanha na aula anterior e a qualidade do público que estão dentro dessas campanhas. Então, por exemplo, se você espera receber muitas mensagens no seu WhatsApp com um público que tenha uma qualidade, vamos supor, de compra, de um poder aquisitivo, ou que tenha de fato interesse em comprar o produto que você vende ou o serviço que você vende, pode ser que esse objetivo de enviar uma mensagem para você, ele não funcione tão bem. Por quê? Porque a configuração que o Instagram está utilizando nessa campanha normalmente vai ser de tráfego ou de reconhecimento. Ele não vai utilizar outras configurações, como a de lead, por exemplo, como a de vendas, que também dá para receber mensagens, tá? Ou como a de engajamento, que também dá para receber mensagens. Você talvez tenha uma qualidade de público melhor. E você não tem como trocar essas opções aqui. Essa é a diferença que eu tinha falado lá, uma das diferenças que eu tinha mencionado em relação a fazer o seu anúncio pelo gerenciador de anúncios e fazer o seu anúncio aqui pelo Turbinar Post. Você fica muito limitado. É prático, é fácil de fazer, é simples, mas você fica muito limitado nas configurações desse anúncio. Então fica como se fosse quase que 80% da configuração aqui é responsabilidade da Meta, é responsabilidade do próprio Instagram. Deixa eu só tirar essa mensagem da frente. Você fica limitado, tá? Então, assim, o que eu recomendo aqui? Se você for turbinar um post pelo Instagram, o que eu faço, tá? Eu sempre seleciono a opção de visitar o meu perfil. Por quê?
Porque se você. Essa opção é uma opção barata, o custo por visita ele vai ser de centavos, muito provavelmente. Então você consegue reter seguidores e você consegue reter uma quantidade. Você consegue aparecer para uma quantidade grande de pessoas com um orçamento pequeno, por exemplo, R$ 20, R$ 30 aí por dia. Você coloca aqui, coloca 2 dias para rodar, 3 dias, e você vai ver que você consegue reter uma quantidade de seguidores e o custo por aquisição desses seguidores é baixo. Então você vai ter uma visita ali ao seu perfil cobrando 50 centavos, 40 centavos, às vezes até 10 centavos ou menos do que isso, dependendo da qualidade do seu conteúdo. E aí, se você tem seguidores novos chegando no perfil do seu negócio ou no seu perfil, e você tem um perfil do Instagram organizado, com bons vídeos iniciais ali, as 9 primeiras publicações elas estão estratégicas, elas estão bem feitas, automaticamente os seguidores que chegam, eles vão olhar o seu story, vão olhar os seus destaques, se aquilo chamar atenção, ele tem a chance de comprar de você, mesmo que a sua campanha ela não esteja direcionada para compra de imediato, mas você chamou a atenção do seu público-alvo para visitar o seu perfil e o seu perfil, da forma que ele está organizado, ele converteu clientes, entende? Então, assim, não é a mesma importância que tem de você fazer os anúncios constantemente, também é interessante que você tenha um perfil do Instagram organizado, pelo menos as primeiras 9 publicações, que é a média ali que o pessoal olha, bem organizadas, estratégicas. Se você vende um produto, se você vende um serviço, deixa organizado, deixa um vídeo ali aparecendo você, se você fazer parte do negócio, fazer parte da marca, deixa um aparecendo você ou aparecendo clientes, tá? Pessoas compram de pessoas, então é interessante ter o rosto ali de alguém, os produtos que você vende aparecendo com a imagem de qualidade. Se for um vídeo, faça um vídeo bem feito, um vídeo com iluminação boa, com áudio bom, para que o público que venha, ele olhe ali e ele entenda o que é que vende naquele perfil. Que não tem um perfil bagunçado. Ou você faz um perfil comercial, mas só tem foto sua e da sua família nesse perfil. Então a pessoa ela vai entrar, automaticamente ela vai ter desinteresse. E você pode até ter um novo seguidor, mas essa pessoa ela não vai engajar com aquele perfil porque ela não entendeu do que se trata, tá? Ela viu o vídeo, se interessou pelo vídeo que você colocou no anúncio, foi pro perfil, mas o perfil não tinha a ver com o vídeo que estava rodando. Então tudo isso precisa de um contexto, tá? Eu vou deixar aqui a opção de visitar o meu perfil, tá? Você pode utilizar as outras para teste, mas eu sugiro que você deixe a opção recomendada, que é visitar o perfil. E aí ele tem até aqui embaixo o perfil que está marcando que vai fazer o anúncio, que é o anúncio na prática oficial, que é o perfil que a gente fez do zero. Vamos lá. Clico em avançar. Aí aqui em avançar, ele vai te sugerir, né? Quem deve ver seu anúncio, que é a parte de escolher o público. Percebe que aqui é diferente do gerenciador? O gerenciador lá a gente tem o público que a gente consegue selecionar, que é a idade. Aqui também vai dar essa opção, tá? Mas a visualização que você tem aqui é diferente. Então ele tem o público sugerido. Nesse público sugerido, o Instagram por conta própria vai buscar essas pessoas, independente da idade, localização. Normalmente ele vai buscar a nível Brasil. E aqui fica o insight. Se você tem negócio local, não faz sentido nenhum você rodar anúncio nível Brasil, tá? A não ser que o seu negócio local já tenha um porte de entrega e você faça entregas a nível Brasil. Se você não faz entregas a nível Brasil, então não tem por que seu anúncio estar aparecendo no nível Brasil. Você precisa direcionar esse anúncio para local, para que você apareça apenas na sua cidade para o público que você quer. Se você não quer o público sugerido do próprio Instagram, que ele vai selecionar aqui, ele vai procurar pelo público semelhantes aos seus seguidores, ou se você não tiver seguidores, ele vai sugerir um público que vai procurar, você vem e clica aqui na opção criar o seu. Aí nessa opção de criar o seu público, você é que vai definir o público que você quer. Tem duas questões aqui. A primeira é o seguinte, tá vendo aqui, ó, recomendado na parte de cima e usar o público Advantage+. Se você utilizar o público Advantage+,
e você percebe aqui que em idade mínima está 18 anos. Você só vai conseguir colocar essa idade mínima com 25. Essa opção aqui, se você for ver a maioria dos anúncios que rodam pelo Turbinar, as pessoas deixam isso daqui automático. E aí, quando você vai ver a gente que trabalha com anúncios, a gente pesquisa pela biblioteca e consegue ver as configurações do anúncio, tá? Quando você vai ver as configurações do anúncio, você percebe que a idade mínima que a pessoa colocou aqui foi 25 anos. Por quê? Ela acha que ela não sabe, talvez, ou ela viu aqui e quer que o público seja maior. Ah, meu público é maior, eu quero que no mínimo seja 25. E funciona? Pode ser que funcione, vai depender do conteúdo, vai depender da configuração. Mas se você quer algo mais fechado, uma configuração mais fechada, você vai vir aqui e vai desligar esse Advantage Mais. Tá vendo que mudou? Ó, eu ligo aqui, ele me dá a idade mínima 18. Eu desligo, ele abre a configuração de idade, interesse e localização. Aí você percebe que agora ele já está me sugerindo a faixa etária e gênero, todos e 18 a 65 anos. O que significa todos? Homem e mulher. 18 a 65 anos. Se eu fizer meu anúncio dessa forma que está aqui, ele vai rodar para todos, homem e mulher, todas as pessoas de 18 a 65. Como eu não selecionei nenhuma localização ainda, então ele vai rodar nível Brasil. E eu não selecionei também nenhum interesse. O que eu venho primeiro? Eu venho na idade e gênero. Percebe que aqui eu tenho dois ticks, né? Dois check-ins aqui, esse selecionado no masculino e no feminino. Então eu posso deixar só o feminino, eu posso deixar só o masculino, ou eu posso deixar os dois. E aqui na idade, basta você arrastar com o dedo. Então você seleciona aqui o dedo em cima da idade mínima, coloca onde você quer e diminui a idade máxima e coloca também onde você quer. Eu deixei 30 a 51. Você precisa deixar essa idade aí também no seu perfil do Instagram, no seu Turbinar? Não. Você precisa saber quem que é o seu público-alvo. E a gente falou disso, da questão de público-alvo, da questão de criativo dentro das aulas do anúncio na prática. Então, assim, você já sabe quem é a persona do seu público, você já tem um estudo disso, ou você já tem uma ideia de criar a persona. A persona, quando eu falo, é características do público que já consome do seu negócio, do seu nicho, do seu produto ou serviço, e você tira uma média disso. Então, se você sabe que a maior parte do seu público tem, em média, de 30 a 50 anos, aí você vai colocar aqui de 30 a 50. Se é um público mais jovem, você coloca ali de 19 até uns 30 anos. Vai depender do quê? Do nicho, tá? Então, e outra, um público muito mais velho, 65 anos ou 65 mais, você precisa perceber um detalhe aqui, tá? Se você está fazendo turbinar no Instagram, por mais que o seu anúncio, se ele estiver conectado aí, se o seu Instagram estiver conectado com a página do Facebook, ele vai aparecer em ambos, tá? Se você colocar 65 anos ou 65 mais para rodar no Instagram, você tem que entender que a maioria das pessoas que tem essa idade, elas não têm Instagram. Elas não utilizam o Instagram por questão técnica, por dificuldade técnica. Você pode perceber isso pelas pessoas mais próximas aí de você ou da sua família. De repente, seu avô, bisavô, seus pais, às vezes, dependendo da idade dos seus pais, você pode ver os seus tios, pode ver que eles não mexem no Instagram por conta da questão técnica, eles não se adaptaram em relação à mudança. Então, se você sabe que a maior parte desse público, dependendo da sua região, ele não está no Instagram, para que você vai deixar ele selecionado? A não ser que seja estrategicamente para aparecer para eles, tá? Deixa eu tirar essa mensagem aqui. Pronto. A não ser que seja estratégico. Fora isso, não coloque. Por quê? Porque vai gastar o seu orçamento. E aí você vai acabar tendo um custo pelo orçamento que você colocou diário no seu anúncio e não vai alcançar, não vai ter resultado daquilo. Então, assim, eu recomendo você deixar uma idade que tem a ver com o seu negócio, que tem a ver com o seu público-alvo, tá bom? Para que você tenha de fato resultado, para que você atraia visibilidade para o seu perfil, para que você atraia seguidores e que esses seguidores tenham um comportamento com o público que você quer, que tenha uma característica de compra, de público que precisa do serviço ou do produto que você está vendendo.
Então, deixa aqui uma idade que você quer selecionar. Se for só público feminino, você deixa só mulheres. Se for só público masculino, você deixa só homens, tá bom? Clica aqui, eu vou deixar os dois, idade de 25 a 49. Clica aqui em concluir. E aí você percebe lá, ó, na última opção, que a faixa etária está em todos, que eu deixei os dois, e 25 a 49 anos. Onde que a gente vai agora? Vamos em localização, tá? Aí aqui a gente tem localização regional, então regiões, cidades, tá? Você pesquisa pela cidade, e aqui a gente tem região local. E aí você tem uma opção aqui, se você selecionar esse tique de sua localização atual, ele vai puxar pelo GPS, seu GPS ativado no celular, ele vai puxar a localização que você está. E aí você consegue tanto aumentar essa localização aqui para 7 quilômetros, se for já a localização que você está do seu negócio, já fica mais fácil. Você coloca aí essa sua localização atual, seleciona e só reduz, tá? E aí ele vai selecionar o local que você está 2 quilômetros em volta. Percebe que eu estou numa cidade aqui, mas a maior parte da área que está selecionando é uma área verde, uma área de mata, tá? Então seria interessante, se eu fosse rodar aqui, seria interessante eu colocar essa localização mais lá para o meio da cidade. Mas se for o local que você está, eu recomendo que você deixe aí de 2 a 3 quilômetros, que aí você vai pegar aí boa parte do centro da sua cidade e boa parte dos bairros principais da cidade. E é um bom número, porque você percebe lá em cima, ó, a gente não selecionou nenhum interesse. Lá em cima ele já está me estipulando 83 mil a 98 mil pessoas. Isso pode mudar de acordo com o público da sua cidade. Se você tiver numa cidade metropolitana, numa região que a cidade é grande, ou por exemplo, no centro de São Paulo, na capital de São Paulo, provavelmente esse número ele vai subir aí para milhão, tá? Vai subir para 1 milhão. Eu recomendo, se você for investir de 20, 30 reais, 50 reais, coloca um número baixo, não precisa ser milhões de pessoas, tá? Pode deixar abaixo de 1 milhão que tá ótimo. Ou deixa aí, se for cidade pequena, deixa em média de 100 mil, 200 mil habitantes que já tá bom. Se ficar menos que isso também não tem problema, tá? Vamos lá. Retiro aqui a localização. Se eu quiser colocar a localização de um endereço, então você vai clicar aqui, ó, tá vendo que embaixo da sua localização atual tem endereço. Clico no endereço e aqui você vai, deixa eu ver se ele aparece por CEP. Por CEP ele não vai aparecer, né? Não, ele não vai aparecer por CEP. Ele tá aparecendo Tailândia. Tá errado. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui uma opção. Vou colocar aqui São Paulo. Ó, percebe que eu preciso. Aqui você precisa digitar o endereço da cidade corretamente, o endereço da rua, na verdade. Então aqui você precisa ter o endereço exato. Por quê? Porque ele vai puxar um raio local. Então, como é um raio curto, de 1 quilômetro, 2 quilômetros, ele precisa saber onde é o endereço. Se eu digitar só São Paulo, tá vendo que ele tem o endereço, ó, Rua de São Paulo, só que é em Moçambique. Os outros os outros dois endereços de baixo é em Portugal. Então tá no endereço errado. Deixa eu digitar aqui. Avenida 9 de Julho. Ó, vou digitar esse primeiro endereço, Avenida 9 de Julho, que é o endereço de uma cidade, tá? Bom, ele puxou aqui, ó, o centro da cidade de São Paulo, bem no centro, próximo da região ali de Osasco, São Caetano, você consegue verificar aí, ó. Tá vendo que é diferente do gerenciador de anúncios. Você consegue ver, ter visibilidade do mapa também, de São Paulo, mas ele puxou o endereço local. E aqui eu controlo a distância. Eu quero ficar a 4 quilômetros desse endereço, eu quero ficar a menos 2 quilômetros, 1 quilômetro desse endereço, percebe que ele selecionou uma quadra ali, ó. Uma quadra não. São várias quadras, né? São várias. Ainda assim, aqui parece que é um raio pequeno, mas no local físico, na cidade, você percebe que é um raio grande. Ele está com um raio de 1 quilômetro, mas está selecionando até 130 mil pessoas. Então é muita gente.
Você pode deixar até 3 quilômetros aí, 2 quilômetros de distância. Percebe o que eu falei? Ó, se for uma cidade, uma capital, que a cidade é grande, peraí que caiu aqui a conexão do espelhamento. Deixa eu só retornar o celular na tela. Voltou aqui. Como eu tinha dito, aqui, como é uma cidade grande, você percebe que está dando lá ó, 4 milhões e 900 mil de tamanho de público estimado. Então, isso vai depender muito da localização que você vai selecionar. Aqui no raio local, na aba local, aqui ó, em cima, tá vendo que tá a aba local ali? Em cima do mapa tem regional e local. Se for local, aqui você só consegue selecionar um endereço, não mais de um, tá? Vamos para o campo regional, antes de concluir a configuração do público. No campo regional, aí você consegue selecionar por cidades. Então, você consegue colocar aqui, ó, vou dar um exemplo. Se eu escrever Jundiaí, colocar ali Jundiaí, tá vendo que ele selecionou a cidade de Jundiaí e me mostrou o público. 185 mil a 217 mil pessoas, tá? De público estimado. Mas eu também consigo colocar mais. Então, vamos colocar aqui Barueri. Aí ele vai adicionando as cidades. Essas cidades são as cidades que o seu anúncio vai aparecer. Se você quiser aparecer em mais de uma cidade. Posso colocar aqui São Paulo. Ó, a sobreposição de localizações. Caso você selecione uma região que complementa a outra, que nem Barueri e Jundiaí estão dentro de São Paulo, então ele vai dar esse conflito de interesses aqui. Então é interessante você não colocar. Você tem que colocar cidades isoladas, desde que elas podem estar dentro de São Paulo, mas você não pode colocar como a nomenclatura São Paulo, porque São Paulo vai abranger tudo, tá? Jundiaí, Barueri, Caeiras são cidades de São Paulo. Você consegue selecionar aqui as cidades para que apareça nesse anúncio. Se você vai investir, espera aí que já caiu novamente, né? Agora que eu vi aqui a tela. Pronto, vamos lá, voltou. Já caiu, mas voltou. Você pode deixar cidades selecionadas aqui, mas tem que ter noção de que se você for investir pouco orçamento, tá? Eu tinha mostrado para você que as cidades aqui no regional, não sei nem se apareceu na tela, mas aqui no campo regional você consegue selecionar por cidade, tá? Você vai investir pouco orçamento, então não coloca muitas cidades. É melhor que você utilize o campo. Deixa eu ver se não travou de novo. Beleza. É melhor que você utilize o campo local, porque aí você consegue aparecer na sua região, na sua cidade ou na localização exata que você quer, tá bom? Então vamos deixar como campo local por hora. Vamos dar OK aqui. Ele me deixou como a opção de campo local, tá? Que foi Avenida 9 de Julho, São Paulo. O raio que eu selecionei deu o público de 5 milhões de pessoas. E aqui você tem a opção de interesses. Aqui nos interesses, você pode colocar uma característica do público. Esses interesses aqui, eles não são iguais e eles não estão todos aqui como eles aparecem lá no gerenciador de anúncio por nomenclatura. Então lá você tem, além de interesses, você tem comportamentos também, você tem localização, você tem algumas formas de comportamento de geolocalização, viajantes frequentes, que são algumas nomenclaturas diferentes. Aqui você só vai ter interesses, tá? Por exemplo, se eu digitar vendas, me aparece aqui a opção de vendas, de negócios e finanças, promoção de vendas, serviço do setor de música, varejo. Se eu digitar imóveis, vamos supor, aí você tem aqui, ó, imóveis e indústria, investimento imobiliário, propriedade de imóveis, portais da web e anúncios de imóveis, marketing, treinamento. Se eu digitar aqui, deixa eu ver se aparece alguma coisa relacionada. Dentista não, mas se eu digitar odonto, será que aparece? Odonto vai ter faculdade de odontologia. Se eu digitar aqui compra, eu tenho compras na internet, Black Friday, compras Paraguai, vendas, oferta do dia, social shopping e compras no varejo. O que seriam esses interesses? Você pode selecionar esses interesses como que você queira que o Instagram encontre pessoas que têm esse tipo de comportamento ou que têm esse interesse. Pessoas que estão, por exemplo, comprando na internet. Percebe que se eu seleciono aqui esse interesse, o meu público que era de 4 milhões caiu para 2. Ou seja, ele retirou os demais públicos
que não fazem parte desse interesse. Então, ele vai buscar por pessoas que têm esse tipo de interesse. Eu posso selecionar mais de um? Posso também. Você pode vir aqui e colocar compras no varejo, ele vai... percebe que ele já aumentou um pouco mais o público, saiu de 2 milhões para 2 milhões e meio. Eu posso colocar aqui Black Friday, a gente já passou do período de Black Friday, mas eu posso colocar aqui, posso colocar descontos, tudo está relacionado à compra, tá? Você pode selecionar o interesse que você quiser. Esse tipo de direcionamento aqui, ele funciona? Funciona desde que você tenha isso já testado, já mapeado, aí você vai ter um bom resultado. Você pode fazer um teste, colocar o interesse aqui que você acha que seu cliente vai ter e procurar? Pode. Mas se for um negócio, como novamente eu repito, se o seu negócio é um negócio local, então não precisa pôr interesse. O seu próprio anúncio, que é o vídeo ou a imagem, ele já vai segmentar e ele já vai procurar pelo público com aquilo. E se você está aparecendo na sua cidade, você já tem uma ideia de quem vai ver esse anúncio. Se você já selecionou o vídeo e a imagem que você quer que rode, e você já selecionou a idade e colocou o raio local, esse tipo de segmentação já está ótimo, tá? A não ser que você vá rodar a nível Brasil, aí é interessante que você coloque aqui talvez alguns interesses. Mas fora isso, se você vai rodar na sua cidade os anúncios, então eu não acho viável você colocar isso. Porque também, quanto mais interesses você colocar, pode influenciar no custo do seu anúncio, no custo por clique ou no custo por visita do seu perfil do Instagram. Então, por exemplo, coloquei aqui, fiz uma configuração de interesses. O seu anúncio, em vez do seu... Deixa eu só tirar essa mensagem. Em vez do seu custo por visita ficar em centavos, ele pode ficar R$4, R$5. Aí vamos supor, ao invés de você ter 50, 100 visitas com orçamento pequeno, você vai colocar lá R$20, o custo por visita vai ficar R$5, você vai ter 4 visitas, seu orçamento vai acabar e seu anúncio não vai aparecer mais naquele dia, tá? Então percebe esses pontos de configuração, que inclusive eu também mencionei alguma coisa relacionada a isso lá nas últimas aulas do gerenciador de anúncios, para você perceber isso não encarecer demais o seu anúncio, tá? Você precisa otimizar. R$20 é pouco? É pouco para uma estratégia de anúncios. Mas se o seu anúncio for bom, se você for rodar isso localmente ali, se você ou até nível Brasil, mas se você tiver uma boa configuração, seu anúncio for bom, você consegue otimizar isso, porque a campanha de visita pro perfil, ela é barata, tá? Coloquei aqui a configuração, aí eu posso colocar o nome do público para eu deixar esse público salvo, para eu não ter que fazer essa configuração de novo. Então eu vou colocar aqui público 1, campanha inicial, tá? Você pode colocar aqui o nome que você quiser, mas vou colocar esse nome para que fique quando eu selecionar o público 1, campanha inicial, nos outros anúncios, eu sei que vai vir com a faixa etária de 25 a 49, todos para aquela localização que eu selecionei, para não ter que ficar fazendo isso daqui para todo o anúncio. Por exemplo, você vai turbinar 5 vídeos no seu Instagram, 5 conteúdos, tá? Seja vídeo ou imagem. Se você não tiver o público salvo, você vai ter que fazer em todo, você vai ter que fazer esse processo, tá? Concluir a parte de público. Clico aqui no concluir. Terminei a configuração, vamos para a próxima etapa, tá? Aí ele volta lá para a parte inicial de quem deve ver seu anúncio. Tá vendo que aqui apareceu agora o público que eu salvei, que é o público 1, campanha inicial. É esse público que eu quero que apareça. Então eu vou avançar, certo? E aqui eu defino o orçamento diário. Então você pode investir R$6, que é o mínimo que a meta permite, como você também pode investir até 10 mil aqui por dia, né? R$10.655, que é o orçamento que ele está permitindo aqui no Turbinar. Eu acredito que lá no gerenciador dá para escalar ainda. Mas aqui e outro, isso aqui varia de conta para conta também, tá? Esse valor. Mas você pode vir aqui R$6. R$6 é muito pouco, tá? Você pode fazer o teste, ele até tá dando o orçamento de anúncios estimado ali, ó. R$6 por dia, estimativa de impressões diárias.
566 a 1.715 contas alcançadas, ou seja, até 1.700 pessoas vão ver o seu anúncio com R$ 6, que parece muito, mas vai depender se o anúncio é bom, se o seu custo por visita ficar muito baixo, tipo 5 centavos, aí você consegue otimizar bem com R$ 6. Agora, se ficar, por exemplo, 50 centavos, 60 centavos, você vai ter uma média de 12 visitas ao perfil e acabou o orçamento, ele não vai aparecer mais. Então, eu sugiro que você deixe aí pelo menos uns R$ 19, tá? E aí aqui você tem abaixo a opção de duração, que é veicular este anúncio até você pausá-lo, ou seja, você mesmo vem aqui e pausa o anúncio quando você quiser. Enquanto isso, a cada dia que passar, ele vai estar gastando R$ 19. Ou você vem no campo de baixo, seleciona definir duração. Aí você desce um pouco mais, você vai ver que aparece o campo, a barrinha de dias. Aí você pode deixar aqui 5 dias, como você pode deixar um dia. Você tem R$ 20 ali, deixa um dia, não tem problema nenhum. Ele vai rodar um dia e vai parar o turbinar, e naquele dia você vai conseguir ver todos os insights que aquele anúncio trouxe. Ou quero rodar ali 5 dias, vai dar uma média aí de R$ 100, próximo de R$ 100, tá? 5 dias a R$ 19, vai dar quase R$ 100 aí em 5 dias, e ele vai rodar por 5 dias. Olha a estimativa ali, ó, R$ 95 por 5 dias, estimativa de impressões de 15 a 28 mil impressões aí, alcance de contas. Então você consegue fazer alguns testes, tá? Isso aqui fica uma configuração mais prática. Aqui, diferente da campanha, da estrutura lá de anúncios pelo gerenciador, você não precisa colocar mais do que um criativo de uma vez. Aqui você percebe que é individual, tá? Pelo gerenciador, talvez seja até uma opção melhor, vamos supor assim, porque você coloca 3 criativos de uma vez para rodar com o mesmo orçamento, e o próprio gerenciador ele vai testar qual é melhor para poder gastar o orçamento, para gastar os R$ 20 ali que você colocou. Aqui não, no Turbinar, o orçamento que você colocou aqui é para este conteúdo que você selecionou. Ele não vai direcionar esse orçamento para outro, tá? Selecionei R$ 19, vou deixar um dia, clico aqui em avançar, tá? Aqui em avançar, o que você pode fazer aqui, tá? Adicionar saldo, percebe que lá, como a gente selecionou a conta de anúncios, ou você criou uma conta de anúncios nova no início, você vai vir aqui em adicionar saldo, clicou em adicionar saldo, ele vai abrir aqui esse campo, certo? E aí você tem a opção aqui, ó, de adicionar por Pix, por Mercado Pago, boleto, cartão de crédito. Você decide. E aqui tem um acréscimo de imposto, tá? Porque desde o dia 1º de janeiro está começando a cobrar 12,15% de imposto sobre anúncios. Então, você vai selecionar aqui Mercado Pago, boleto, Pix, cartão, vai colocar o orçamento que você quer e vai avançar. Ele vai fazer a cobrança, seja cartão ou Pix, é imediato, cai na hora, tá? Fez a seleção, colocou o saldo, ele vai debitar e vai adicionar o seu saldo aqui. Tá vendo que aqui está saldo disponível 0, mas perceba que se você for usar R$ 19, você tem o ISS em 62 centavos, PIS/COFINS em R$ 2, que dá um total de R$ 21,62, tá? E aí, com o saldo, aqui você consegue ver a prévia, ó. Se você clicar, peraí que caiu de novo, né? Caiu de novo a tela. Deixa eu ver se volta. Deixa eu ver se volta, não. Tem que voltar, né? Peraí que já vai voltar já. Beleza, voltou aqui, ó. Aqui, nesse campo, você consegue ver a prévia do anúncio. Se você clicar aqui, você vê a prévia. Tá vendo que ele te dá a opção aqui também de mostrar anúncios no Facebook. Aí você tem as prévias aqui embaixo, ó. Instagram Feed, Instagram Stories. Vamos ver como é que vai aparecer no Instagram Stories. Prévia padrão. Ele vai abrir aqui a prévia do anúncio de como ele vai aparecer nos Stories. Deixa eu ver se carrega, né? Bem lento. Carregando. Olha lá. Ele só deixou minúsculo ali o negócio. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Beleza. Ó, desse jeito aqui, ó, o botão que aparece lá, acessar o perfil do Instagram. Ele vai aparecer dessa forma. E aí tem lá embaixo lá, o patrocinado. Vamos voltar aqui.
e ver como ele vai aparecer no feed do Instagram. Ó, no feed do Instagram já carregou mais rápido, né? Ele vai aparecer aqui desse jeito. E daqui a pouco ele aparece o botão ali embaixo ali, visitar o perfil do Instagram ou acessar o perfil do Instagram. Vamos voltar. Vamos ver o Instagram explorar. Mesma coisa. Vamos ver o Facebook Reels. Vamos ver se ele carrega. Aqui no caso esse anúncio ele também vai aparecer no Facebook, tá? Vamos ver se ele carrega ali para poder te mostrar como que ele vai aparecer. Mas você consegue ver, ó, a prévia aqui do Facebook. Tá vendo que o botão ali mudou? Deixa eu só tirar essa mensagem. Tá vendo que o botão ali ele mudou um pouco? Ó, visitar perfil. Aí ele vai direcionar para o Instagram para visitar o perfil. Você consegue desabilitar aqui se você não quiser que apareça no Facebook. Você clica aqui nesse campo de mostrar o anúncio no Facebook, desabilita, tá? Outro ponto aqui é do Criative Advantage+. O que seria isso? Ajusta automaticamente o criativo do anúncio, quando isso ajuda a melhorar o desempenho do anúncio. Então você pode vir aqui e desativar esse Creative Advantage+. Por quê? Porque isso pode alterar o seu criativo original, tá? Ele pode adicionar música no seu criativo. Imagine, se é um vídeo que você está aparecendo falando e aí ele vem aqui e adiciona música em cima do seu vídeo. Vai cobrir a sua voz, seu vídeo vai perder completamente sentido e você nem vai saber que está aparecendo dessa forma. As pessoas elas vão ver o vídeo com música, não vão entender nada. Ou ele pode redimensionar a imagem e alterar o tamanho, e aí às vezes no feed ali vai aparecer desproporcional, ao invés de estar aparecendo você por inteiro, ou o produto por inteiro, ele vai cortar um pedaço do produto e aí vai acabar prejudicando o seu anúncio. Então, normalmente eu desabilito, assim como eu também desabilito isso quando eu vou fazer pelo gerenciador, tá? Fez essas configurações, colocou lá o saldo, clica aqui em turbinar post. Ele vai pedir aqui para você aceitar uma política do processo aqui de anúncio. Confira se está tudo ok. Eu vou clicar aqui em turbinar, mas provavelmente não vai, porque não tem fundos, tá vendo? Ó, seus fundos disponíveis estão acabando. Então, assim, deixa eu só mudar essa tela aqui. Então, assim, fez essa configuração, ele vai clicou ali no turbinar, tem o saldo, clicou no turbinar, ele vai demorar coisa de 10, 15 minutos, às vezes 30 minutos, analisando ali para ver se não tem nenhum problema de direito autoral no seu conteúdo, no seu Reels aí, ou na sua imagem que você vai selecionar para anúncio e vai começar, vai ativar. E aí você vai ver que vai ter uma movimentação aí no perfil do seu Instagram, porque você indicou a configuração de visitas ao perfil, ok? Você percebe que é mais prático turbinar o post, você percebe que é mais rápido, tá, do que criar uma campanha estruturada, mas eu particularmente prefiro, se você for, se o seu objetivo for criar algo funcional e constante, uma campanha estruturada de anúncios, que você vai investir um valor considerável de anúncios por mês. A gente está falando de 1.500, 2.000, 3.000, 10.000 reais. Não é interessante você colocar esse orçamento aqui no botão turbinar em vários anúncios e esperar que vai chover de clientes, porque não é assim que funciona. É interessante que você crie uma estrutura de anúncios seguindo a orientação lá das últimas aulas do gerenciador, para que você consiga otimizar melhor o seu orçamento, para que você consiga ter uma métrica melhor. E até para visualizar os insights aqui de métrica do turbinar é bem mais simplificado, tá? Então você pode fazer turbinar post, não tem problema nenhum, mas se você for fazer algo mais abrangente, investir um orçamento constante ali mensal para o seu negócio crescer, para receber mensagens no WhatsApp, principalmente, eu sugiro que você faça pelo gerenciador de anúncios, pelas campanhas que eu sugeri lá de modelo para o WhatsApp, para receber mensagem no WhatsApp, que você vai ter um resultado melhor, ok? Para você que está vendo essa aula aqui no YouTube, essa aula faz parte do curso Anúncios na Prática, tá? Esse curso aqui eu fiz 10 videoaulas mostrando para você como você faz os seus
próprios anúncios, sem precisar de gestor de tráfego, sem precisar investir um valor muito alto ali em orçamento de campanha ou em prestação ali do serviço do profissional que vai fazer. O que eu ensino nesse curso? Eu mostro para você como fazer o seu Facebook do zero, seu Instagram do zero, a conectar essas páginas, aulas práticas dessa forma aqui, ó, eu vou gravando a minha tela e vou mostrando para você ali passo a passo, tá? Bem prático, desde a aula 1 até a última aula aqui, eu também mostro o turbinar, que é a aula que você assistiu aqui um pedaço de como fazer as configurações. Eu mostro para você também a parte de campanha no gerenciador de anúncios, tá? Ó, essa daqui é uma das aulas dentro do gerenciador de anúncios. Você viu aqui nesse vídeo uma parte da configuração do turbinar post pelo Instagram, mas eu também mostro dentro das aulas como fazer a campanha pelo gerenciador de anúncios, tá? A diferença que isso faz com os seus anúncios. Como que você consegue acessar essas aulas? Vai ter um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, você clica nesse link, ou então você vai na aba do meu perfil aqui do YouTube, também vai ter esse link, mas aqui embaixo eu vou deixar. Clica nesse link, o curso é baratíssimo, são 10 aulas práticas, você consegue assistir pelo seu notebook, pelo seu celular, pelo tablet, por onde você quiser. Assim que você acessar o link e fizer parte da turma dos anúncios na prática, você vai conseguir ter acesso imediato aí pelo e-mail, vai chegar um login e senha para você pelo e-mail, você vai conseguir ter acesso a essas aulas, você vai conseguir aprender mesmo que você não saiba nada, não sei nada como fazer anúncio, nunca fiz anúncio, preciso fazer anúncio para o meu negócio, preciso fazer anúncio para a minha empresa, não consegui fazer sozinho, achei muito complexo, eu não só te dou dicas em relação a anúncios, não só te mostro o passo a passo, mas eu também falo sobre criativo, sobre o que chama mais atenção, como você colocar o texto, onde você colocar o texto, qual tipo de campanha que você deve utilizar para receber mensagens no WhatsApp dos seus clientes aí na sua região. Qual é o tipo de campanha mais barata? Qual é o tipo de campanha que você deve utilizar se você quiser só aparecer na região, mas você não queira receber mensagem nenhuma? Eu te mostro como fazer isso independente de qual nicho você atue, tá? Independente se é produto, se é serviço e qual é a região que você mora, você vai conseguir fazer os seus anúncios. Bem prático, bem rápido. Vai ter o link aqui embaixo. Clica no link, dá uma olhada lá na página e aí você pensa se você deve fazer parte disso ou não. Tenho certeza que vai te ajudar e o preço é baratíssimo. Deixa aqui um comentário nesse vídeo se você gostou. Eu vou interagir com o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui alguma dúvida no comentário do vídeo do YouTube. Se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu gostei e muito obrigado por enquanto. Até o próximo vídeo.